Olá, eu me chamo Márcia Telli Coelho, eu faço parte da diretoria cultural da AGEB São Paulo, Associação das Escritoras e Jornalistas do Brasil. Em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, nós organizamos um concurso literário 2022 com o tema Liberdade. E a AGEB São Paulo realiza todos os meses uma reunião literária. E em setembro eu dei uma palestra justamente com esse tema, liberdade. E eu vou passar para vocês alguns tópicos dessa palestra. A liberdade tem vários conceitos, vários elementos estão envolvidos nesse tema. E 2022, na época do bicentenário, a primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente fala liberdade em termos literários é que justamente nesta época em que muitos países se tornavam independentes, é que surge o romantismo literário. No final do século XVIII, tem o seu auge no século XIX. E ajudou a reforçar a identidade própria do país recém-formado, o nacionalismo, a idealização. Então surge, por exemplo, Gonçalves Dias, José de Alencar, surgem heróis nacionais como os Três Mosqueteiros, na França, o Robin Hood, Ivanhoé, na Inglaterra, todos os países que se tornavam independentes. E por que romantismo? Se a gente pensar bem, quando a gente fica independente, nós temos que nos virar sozinhos. Então, por exemplo, se eu escolho morar sozinha, eu tenho a liberdade de fazer meus próprios horários, de fazer o que eu quiser. E para isso eu preciso me conhecer, eu preciso saber como eu quero viver. Então, é o voltar-se para si próprio, que é próprio do romantismo. Subjetivismo, sentimentalismo, o eu lírico, e o país como um todo precisa encontrar a sua identidade própria. Quando a gente fala em independência, fala-se também de liberdade, e não é à toa que esta palavra está presente em muitas manifestações revolucionárias. Então, nós temos liberdade, ainda que tardia, o tema da Inconfidência Mineira. O hino da independência, de Dom Pedro I e o Evaristo da Veiga. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O hino da proclamação da República, do Leopoldo Miguez e Medeiros e Albuquerque, também fala: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Isso em 1889. Interessante que no centenário dessa proclamação da República, o samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense, lá do concurso de carnaval do Rio de Janeiro, teve esse tema liberdade e usou esse refrão semelhante. Ele falava, a Imperatriz Leopoldinense falava assim: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. A Imperatriz Leopoldinense, inclusive, ganhou esse carnaval de 1989, comemorando o centenário da proclamação da República. Se vários elementos estão associados à liberdade, a igualdade é o primeiro deles. Essa igualdade, inclusive, está no lema da Revolução Francesa, que influenciou a independência de vários países. Liberdade, igualdade, fraternidade. E por que igualdade nesse lema? É necessário ter igualdade para se ter uma real liberdade. Igualdade é fundamental para a liberdade.
Se a gente considerar que liberdade é a possibilidade de escolher e agir conforme vontade própria, se as pessoas vivem em condições sociais muito diferentes, elas não vão ter a mesma oportunidade de escolher livremente o seu futuro. Um dos grandes escritores do romantismo francês é Victor Hugo. E no livro Os Miseráveis, ele fala sobre igualdade. Vou ler para vocês um trecho do livro. Vamos compreender melhor no que diz respeito à equidade, pois se a liberdade é o cume, a equidade é a base. Civilmente, ela é todas as aptidões tendo iguais oportunidades. Politicamente, todos os votos tendo o mesmo peso. Religiosamente, todas as consciências tendo direitos iguais. Esse livro, Os Miseráveis, descreve a pobreza e destaca o motim de junho de 1832, com as famosas barricadas da Rua Saint-Denis. E não é só pobreza, a França estava vivendo na miséria, então o próprio título, Os Miseráveis, diz isso. E é interessante a gente refletir, porque mesmo depois da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, que derrubou, né, a monarquia, o rei Luís XVI foi executado. 40 anos depois, que é a época onde se passa o livro, que a gente observa que a desigualdade lá na França continuava. O que reforça a constatação de que muitas histórias políticas dos países, de que na prática o poder só muda de mãos. O povo continua sofrendo. Muitas pessoas conhecem essa história dos miseráveis sem ler o livro original, pelo teatro musical, pelos filmes, e muitos romances históricos aconteceram, foram editados nessa época. O livro em si, Os Miseráveis, se compõe de 5 volumes. Por quê? Porque muitos textos escritos no século XIX eram publicados em periódicos, em fascículos. E, logicamente, depois, quando eram reunidos em livros, eles continham muitas páginas. Uma das obras mais volumosas da história da literatura universal é um outro livro, Guerra e Paz, do escritor russo Tolstói. Foi publicado em 1865 até 1869 e, quando reunido em livro, originou uma publicação de 1.200 páginas. O livro narra a história de 5 famílias aristocráticas, suas vidas pessoais, durante o impacto das guerras napoleônicas. E retrata a desigualdade e o que se perde e o que se ganha, que se descobre nas batalhas. E aí entra um outro ponto que merece ser analisado. Quando se fala em livre-arbítrio, se pensa em liberdade total. Só que Tolstói, neste livro, Guerra e Paz, ele questionava se realmente existiria o livre-arbítrio, porque ele enfatizava que o local onde o homem nasce já determinaria o seu destino, impediria dele exercer a liberdade total e fazer suas escolhas de acordo com a sua vontade. Então, o nosso destino depende das nossas famílias, do país onde eu nasci, da época onde eu nasci. E o Tolstói considerava que se há uma predestinação, um destino preconcebido pelo ambiente, cabe a cada pessoa o que fazer com esse destino. Então, como conseguir melhorar o destino? O Tolstói afirmou nesse livro: o segredo da felicidade não é fazer sempre o que se quer, mas querer sempre o que se faz. Todo mundo pensa em mudar o mundo,
mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. E aí entra um outro conceito defendido por Aristóteles, no qual a liberdade deve vir acompanhada pelo conhecimento. O mestre Jesus já falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por quê? Se a liberdade é a possibilidade de realizar escolhas orientadas pela vontade, o conhecimento é a ferramenta capaz de ampliar as possibilidades de uma escolha mais acertada. Outro nome importante do romantismo literário foi Alexandre Dumas. E ele reforça a importância do conhecimento no livro O Conde de Monte Cristo, que foi publicado em 1846. É a história de um marinheiro, o Edmundo Dantès, que é preso injustamente, vítima de um complô, de uma armadilha de 3 pessoas interesseiras, invejosas, e na prisão ele faz amizade com um abade, que ajuda ele a fugir e que lhe indica um lugar onde estava escondido um tesouro. E aí o Edmund fica livre, rico, inicia um plano de vingança. E ele só vai conseguir o seu plano conhecendo os seus inimigos, que antes ele não percebia, e se preparando para o seu plano. E aí existe uma frase muito interessante que o abade fala para ele: em troca da sua ajuda, eu ofereço algo muito valioso. Minha liberdade? Ele pergunta. A liberdade pode nos ser tirada, ele responde. Como você bem sabe, eu te ofereço meu conhecimento. Então, o abade ajuda o Edmundo a se preparar para a liberdade. E ele complementa: a vida é uma tempestade, meu amigo. Um dia você está tomando sol e no dia seguinte o mar te lança contra as rochas. O que faz de você um homem é o que você faz quando a tempestade vem. Então, por enquanto, nós vimos a igualdade, o livre-arbítrio, destino, conhecimento, as escolhas. E outro aspecto importante da liberdade é a liberdade de pensamento e de expressão. Muitos escritores tiveram suas obras proibidas. Escritores em vários países, em diferentes épocas, alguns foram até presos, perseguidos, outros foram censurados, e o importante é que eles continuaram escrevendo, defendendo a liberdade, não com a guerra, mas com os seus escritos. E eu escolhi algumas frases de mulheres escritoras que defenderam essa liberdade de expressão. Uma delas, a Anna Akhmatova, escreveu assim: eu vivo como um cuco no relógio, não invejo os pássaros livres. Se me derem corda, eu canto. É defendendo a liberdade pelos escritos. Ela foi muito perseguida na época da Revolução Russa. Outra também perseguida na época russa é a Marina Tsvetaeva, não sei se é assim que se pronuncia. Ela teve uma vida muito difícil, o marido foi fuzilado, o filho morreu de fome, ele acabou se suicidando, mas ela escreveu assim: enquanto houver saliva, todo o país está em armas. O George Eliot, que na realidade é o pseudônimo de uma mulher, a Mary Ann Evans, morou na Inglaterra e ela teve que escrever sobre um pseudônimo, porque na época, 1819 a 1880, que ela viveu, não se podia praticamente publicar mulheres escrevendo, né? E ele escreve assim: nunca choverão rosas. Se quisermos mais rosas, teremos que plantar mais árvores.
Um outro exemplo também que necessitou mudar, usar o pseudônimo masculino para conseguir publicar foi a Emile Blondet, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. E a primeira edição foi com pseudônimo masculino. Então, ela escreve assim: tenho quase todos aqueles volumes escritos na minha cabeça, impressos no coração. Esses vocês não podem me roubar. Então, a liberdade de pensamento é considerada um bem precioso. E cada um pensa o que quer e tem que ter assegurado o direito de expressar seu pensamento. O ideal seria a gente conseguir fazer valer o que o Voltaire já preconizava. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Só que essa frase não é de Voltaire. Ela foi escrita pela Evelyn Beatrice Hall em 1906, na sua obra Os Amigos de Voltaire, e ela usou o pseudônimo de Talentieri, mas foi atribuída erroneamente a Voltaire. Por outro lado, a definição mais tradicional do que é ser livre é a seguinte: liberdade é a capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. É não estar se submetido a nenhuma força constrangedora, física ou moral. E esse grau de independência pode envolver um indivíduo ou toda uma nação. Então, nesse sentido, a gente compreende, por exemplo, quanto a falta de liberdade da escravidão negra é totalmente injusta. Porque além da desigualdade, que é o nosso primeiro item que conversamos, a escravidão é uma prisão. Tira do ser humano não só a sua independência, mas o sonho a chance de vir a ter a liberdade e a independência algum dia. Então, nós temos na obra poética do Castro Alves, Navio Negreiro, escrito em 1868. E olha que tristeza, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, mas a população negra ainda estava livre. Então, é uma independência para quem? A população negra só foi estar livre com a Lei Áurea em 1888, ou seja, 66 anos depois da independência. Nos Estados Unidos também aconteceu esse atraso. A independência foi em 1776, mas a abolição da escravatura somente aconteceu em 1865. Então, depois, inclusive, da Guerra da Secessão, que entre o norte, que era abolicionista, e o sul, que era escravocrata. E olha que interessante, o poder da literatura, como é importante. Muitos estudiosos consideram que o livro A Cabana do Pai Tomás tenha sido o estopim para a Guerra de Secessão. O livro foi escrito por Stowell, que mostrou o quanto a escravidão era desumana, e isso motivou os abolicionistas a tomarem uma posição mais ativa. Na literatura, nós temos vários livros falando sobre a escravidão, vários livros também falando sobre uma outra prisão que foi a época do Holocausto, um período total de restrição, de falta de respeito, restrição de liberdade. Agora, se a gente considerar que ser livre é a capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia, se a gente considerar todas essas características, existem casos em que o próprio corpo se torna uma prisão. Então, nós temos, por exemplo, o livro Escafrando e a Borboleta, que é um livro muito interessante, escrito pelo jornalista francês Jean-Dominique Bauby, e que inspirou um excelente filme, lançado em 2007,
Ele era editor da revista Elle e com 43 anos ele sofreu um derrame cerebral, deixou o corpo totalmente paralisado, conseguindo mover apenas o olho esquerdo, e mesmo assim ele aprende a se comunicar. Como? Piscando. E ele conseguiu escrever. Então, ele tinha uma assistente que soletrava as letras do alfabeto, e quando chegava na letra que ele queria, ele piscava. E assim ele foi conseguindo formar frases e escrever o livro. E ele conseguia sair dessa prisão, desse escafrando que o aprisionava, pensando na borboleta. Então, usando a sua imaginação e a sua memória que estavam preservadas. E ele escreve no final do livro bem interessante, que é o seguinte: haverá neste cosmo alguma chave para destrancar meu escafrando? Alguma linha de metrô sem ponto final? Alguma moeda suficientemente forte para resgatar minha liberdade? É preciso procurar em outro lugar. É para lá que eu vou. Existe também, além da forma prisão física, existe uma outra forma que não é física, de prisão, para Sócrates, que é a prisão dos próprios sentimentos. Então, para Sócrates, o homem livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. E a escravidão, então, seria marcada quando o homem deixa que as paixões o dominem, quando ele é controlado pelas paixões. Então, nesse sentido, não teriam liberdade personagens literários que estão presos pelo sentimento. Então, nós temos ciúmes, de Otelo, a dúvida, do Dom Casmurro, o remorso e o sentimento de culpa do livro Crime e Castigo, a loucura obsessiva pela vingança do Hamlet, as perturbações do Iluminado. E eu escolhi agora algumas frases de escritoras da Clarice Lispector, no livro Um Sopro de Vida, que ela fala bem dessa prisão emocional. Então, a Clarice Lispector fala assim: acordei hoje com tal nostalgia de ser feliz. Eu nunca fui livre na minha vida inteira. Por dentro, eu sempre me persegui. Eu me tornei intolerável para mim mesma. Vivo numa dualidade dilacerante. Eu tenho uma aparente liberdade, mas estou presa dentro de mim. Cecília Meirelles falava assim: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quiser. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e não há ninguém que não entenda. Então, liberdade, a gente pensa que é fazer tudo o que se quer, mas não. A liberdade também termina, aliás, quando começa a liberdade do outro, o respeito pelo outro. Então, é importante que traz essas consequências, mas é que é importante a gente defender sempre. E nós, como somos escritoras, nós temos a palavra como método para defender a liberdade. Então, eu vou encerrar com uma frase do Augusto Cury. Vocês podem calar a minha voz, mas não os meus pensamentos. Vocês podem acorrentar o meu corpo, mas não a minha mente. Não serei plateia desta sociedade doente, serei o autor da minha história. Os fracos querem controlar o mundo, os fortes, o próprio ser. Os fracos usam as armas, os fortes, as ideias. E é com esse pensamento, então, que eu encerro, convidando a todos para assistir às nossas reuniões da JEB,
Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. Muito obrigada.